Investir em FII não tem segredo, você só precisa de um pouquinho de matemática, óbvio, não dá pra fugir disso, e bom senso, por favor, obrigada, né? Não tem segredo nenhum, é muito fácil mesmo de você entender se um FII é bom ou ruim pra você, e é exatamente isso que eu vou fazer aqui hoje nesse vídeo lindão. Eu vou te mostrar quais são os indicadores que você precisa conhecer e vou pegar 2 relatórios aí na prática, te mostrar ali, ó, cara a cara, o que você precisa ler, o que você precisa entender aí dos FIIs. Então vem comigo, bora enriquecer com FII. Este é o 4º vídeo que eu falo de FIIs para vocês. 4 vídeos! Aham! Por que eu tô fazendo tanto vídeo assim sobre FIIs? Bom, porque vocês têm gostado bastante do assunto, né? Porque assim mais gente conhece os FIIs, vai investir melhor, chama o colega, chama lá o amigo que tá querendo começar a investir e vai falar: pô, lembrou de dinheiro? Lembrou da Ju? Lembrou de FII? Lembrou da Gi? E por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Então, se você tá gostando aí dessa série maravilhosa de FIIs, comenta logo aqui embaixo. Opa, comenta aqui e se inscreve aqui agora, tá bom? Obrigada. Então, se você é novo aqui, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários os 3 outros vídeos que você precisa ver aí para começar a entender logo e investir nos FIIs. Então, agora olha só, imagina a situação. Você tá aí a fim de comprar um imóvel, tá? Você vai colocar esse imóvel para alugar e ganhar um dinheiro com ele todos os meses. Para isso, você vai ter que ir lá na imobiliária, vai ter um leque de opções aí que vão te oferecer. Aí você vai escolher alguns deles, vai até o imóvel, vai ver se a região é segura, se o imóvel tá bom estado, vai conversar com os vizinhos para saber quanto que eles pagam de aluguel, quanto tempo o imóvel ficou vazio, se tem bastante inquilino bom ali, se tem algumas despesas grandes no local, qual é a taxa de calote que eles têm e se vale mesmo a pena pagar o preço que estão pedindo por esse imóvel. Você vai ter que fazer tudo isso, claro. Com os FIIs é exatamente a mesma coisa. Você vai lá e vai analisar todos esses parâmetros, só que de um jeito muito mais fácil. Você vai ver através dos relatórios dos FIIs. Lá você tem como ver tudo isso em um único documento e daí você vai decidir se vale a pena ou não colocar o teu dinheiro nele. Nada disso de ter que ir até o local, conversar com alguém. Não, tá ali, ó, preto no branco. Nos relatórios a gente tem que ficar ligado em algumas coisinhas, tá? A primeira é quais imóveis que o fundo tem. Qual é o percentual dos imóveis que estão ocupados? A cotação do FII tá muito mais alta do que o FII realmente vale? O valor que o FII paga de rendimentos é bom ou não? Nos FIIs, esses dados aqui, eles têm uns nomes um pouquinho diferentes e por isso eu vou deixar um resuminho nos comentários e na descrição do vídeo para você não se perder. Outra coisa importante, eu vou falar de uma maneira mais simples, de uma maneira bem resumida para você entender bem, tá bom? Nada muito cheio de detalhe. Os imóveis que estão sem alugar, que estão desocupados, a gente chama de vacância. Então, quanto menor esse número, significa que tem menos imóveis desocupados, ou seja, que tem mais imóveis alugados e isso é melhor aí para o fundo. O valor patrimonial é o quanto o fundo vale. Ele é equivalente a você chamar lá um corretor de imóveis, pedir para o cara ir lá avaliar todos os imóveis que tem no fundo e dar um preço aí por eles. Então, o preço dos imóveis vai ser o equivalente ao valor patrimonial. Se a gente pegar esse valor do patrimônio aí e distribuir ele entre as cotas que o fundo tem, aí a gente vai chegar ao valor patrimonial da cota. Então imagina o seguinte, que um FII ele é formado por um só prédio que vale R$100 mil e ele tem 100 cotas distribuídas na bolsa. Então isso vai significar que, teoricamente, cada cota tem direito a R$1.000 do prédio, entendeu, né? Então agora você só dividiu o valor do patrimônio pelo número de cotas para chegar nesse número aí. No nosso exemplo aqui, cada cota teoricamente vale R$1.000, né? Mas se por acaso você for lá na bolsa e olhar o valor dessa cota aí, vai perceber que uma cota está sendo vendida por R$1.100. Isso quer dizer que ele está sendo cotado um pouco acima do que ele vale. Isso é ruim? Não necessariamente, pode ter vários motivos para isso. Agora, se um FII é vendido muito abaixo do que ele vale, o que pode acontecer em alguns casos,
Isso pode significar que o FII está passando por algum problema aí, como alta vacância, que você já sabe o que isso significa, ou os imóveis podem estar muito velhos, ou ele pode estar prestes a perder um grande contrato. Tem um dado que você sempre vai encontrar aí nos sites que fazem análises de FII, que é o P sobre VP. Isso significa você dividir o preço da cotação sobre a cota patrimonial, tá bom? No nosso exemplo aqui é 1.100, que vai ser dividido por 1.000, o que vai chegar a 1,1. Se o número que você achar for maior do que 1, quer dizer que o FII está caro. Se for abaixo de 1, ele está barato. Só um adendo aqui, não é porque está caro ou barato que você vai decidir comprar ou não aí esse FII, tá bom? Esse é mais um dos critérios para você analisar, somente isso. Por último, para avaliar o quanto você vai ganhar de renda com o FII, a gente avalia o Dividend Yield, ou traduzindo, o retorno dos dividendos. Para achar esse número aí, é só você dividir o valor da renda mensal pelo preço da cota. Tudo isso é bem mais fácil do que você imagina, tá bom? Na prática. Então vamos analisar aqui o relatório de 2 FIIs para você entender melhor aí o que eu tô falando. A gente vai analisar o KNRI 11 e o CNES 11 também. Bom, esse aqui é o relatório do KNRI, o nome dele, na verdade, é Kinea Renda Imobiliária. Ó, a gente pode ver aqui que o objetivo desse fundo é gerar renda de aluguel mensal através de locação de um portfólio diversificado de prédios corporativos e galpões logísticos. Tá aqui o número do patrimônio que ele tem hoje líquido, o número de cotistas, o valor patrimonial da cota, que eu já ensinei vocês como calcula, o valor de mercado da cota. Esse valor aqui, só para ficar claro, é desse dia aqui, tá bom? Mas a gente já consegue ver que o valor de mercado que está sendo vendido era esse valor e o valor patrimonial da cota é este aqui, ou seja, está um pouquinho acima. Motivos para isso? Bom, a gente ainda não sabe, tem que ver o relatório aí para saber o que o Kinea está aprontando. Aqui até um dado bem interessante, você sempre me pergunta, olha, quanto é que paga? Tá aqui, ó, 0,74 por cota. Então, para a gente saber qual é o dividend yield aqui desse, a gente tem que pegar a renda mensal e dividir pelo valor de mercado da cota. Fazer isso vezes 100. Então, vamos calcular aqui. Então, fazendo esse cálculo aqui, a gente chegou ao dividend yield do KNRI como 0,48, aproximadamente 0,5. Esse número significa o quê? Que é bom? Não necessariamente, que é bom, maravilhoso, mas também não é ruim, tá? Como o valor da cota dele é um pouco mais alto, pelos motivos que a gente vai descobrir aqui lendo o relatório, então esse número realmente costuma ser um pouco menor. Se fosse uma cota mais baixa, o retorno que você teria seria maior. Vamos ver agora mais informações do fundo. Olha aqui, ele fala aqui da aquisição dos prédios, diz quais que são. Tem um aqui que eu adoro comer, não vou nem dizer qual que é. Quem é de São Paulo, coloca aqui nos comentários. Um destes aqui que tem uma padoca delicinha. E aqui tem um número bem interessante, ó. Falando de vacância que diminuiu. Ó, passou a ser de 5,09% e antes era um pouco maior. Ou seja, tem mais inquilinos aí nos prédios. E esse dado aqui também é muito interessante, ó, porque os escritórios de São Paulo, do fundo, óbvio, estão 100% ocupados, ou seja, esse é um número muito legal, viu? Muito interessante mesmo. Aqui, ó, a gente tem o valor da rentabilidade total, que é o quanto as pessoas receberam aí pelo valor dessas cotas. Para quem comprou elas desde sempre, aqui, ó, quem comprou em 2010 teve 171%, quem comprou em 2011 130%, e assim por diante você consegue ver aqui. Aqui a gente consegue ver a carteira imobiliária, composta aí por 17 propriedades, sendo 9 edifícios comerciais e 8 centros logísticos. A gente tem aqui no Rio, São Paulo e Minas, tá? A gente tem aqui logística e escritório. E é bem legal, assim, pra gente ter uma noção. Logística, o que significa? Provavelmente são empresas que têm centros de distribuição, são empresas bem grandes. Isso aqui é 56% do fundo. E aqui é o que eu sempre falo aqui, ó, que os contratos são reajustados
pela inflação, sendo 50,89 pelo IPCA e 49,11 pelo IGPM. Aqui a gente vai conseguir ver a atividade dos inquilinos, ó. Então a gente tem aqui serviços 35%, financeiro 5%, comércio 30%, engenharia 2%, e assim por diante. Mostra todos os números aqui e a gente enxerga tudo aqui nesse gráfico. Então, realmente, grande parte desse fundo aqui é de serviços e comércio. A gente também já consegue ver quantos contratos estão por acabar. Então, 2% vai acabar agora em 2019, 20% em 2020 e assim por diante. E 58% acima de 2023. Isso significa também que esses contratos aqui vão acabar e tchau, vai ficar numa vacância? Não, podem ser renovados, mas estão previstos para encerrarem estes anos aqui. E é interessante porque dá uma certa segurança aí, né, para quem quer investir em fundo, porque é acima de 2023 que muitos desses contratos vão acabar. Não tem como saber aqui se é 2023, 2028, mas é bastante tempo aí, então a gente sabe que esse fundo não vai acabar de uma hora para outra, né? Que todos os inquilinos vão sair de repente. O prazo médio dos contratos é de 9 anos e meio. Então, realmente, dá uma certa segurança. Para quem interessar saber exatamente quais são os prédios, tem aqui mais informações, o nome dos prédios, onde eles ficam, a cidade que eles se encontram, as regiões aqui, ó, a quantidade de metros quadrados de galpão logístico também, e o metro quadrado que tem aí representam esses 17 imóveis. Algumas pessoas pensam, tá, mas então não tem despesa nenhuma, porque afinal você está comprando um fundo e o inquilino que paga. Claro que não, né? Tem muita coisa que são os donos, os proprietários que têm que fazer, manutenções, enfim. E a gente tem aqui as despesas, mas a gente tem as receitas, dando um saldo extremamente interessante, bem positivo de 13 milhões e meio. Esses dados aqui são interessantes para você ver, se você está interessado em investir nesse fundo, para onde está indo o teu dinheiro, para onde está sendo gasto tudo isso, né? Então aqui, ó, compra de ativo, foi feita uma compra legal aí, ó. Desembolsou um valor bem legal também. Foi feito benfeitorias, tem, claro, algumas taxas e tal, e por isso esse valor. A gente também consegue ver com o passar dos meses o quanto variou aí a quantidade de cotas e a cota patrimonial e a variação de um mês para outro. A gente encontra mais informações aí sobre os prédios, sobre todos os galpões, tudo o que esse fundo tem, com endereço, com valor de avaliação, que eu comentei já, inclusive, aí no vídeo para vocês, o tamanho da metragem. E, inclusive, tem algumas pessoas até que já ficaram com medo, falando, como é que eu vou saber se isso aí existe de verdade, se esse imóvel existe? Gente, é só vocês virem no relatório de cada fundo, pega aqui, pega o endereço, joga aí no Google Maps, coloca aí, vê como é que tá esse imóvel, vê se é de verdade, se ele existe mesmo, como é que tá, o que você tem de informação dele, e assim você vai ficar muito mais tranquilo aí na hora de tomar a tua decisão. Bom, agora vamos analisar outro fundo. Bom, esse aqui é o relatório do FII-CENESP, que o código dele é CNES11. A gente vai encontrar logo aqui em cima o objetivo e perfil do fundo, que é o investimento em empreendimentos imobiliários por meio da aquisição de imóveis comerciais prontos ou em construção ou outros tipos de imóveis onde poderão ser desenvolvidos empreendimentos comerciais, direitos relativos a imóveis com a finalidade de venda, locação típica ou atípica, arrendamento ou exploração do direito de superfície das unidades comerciais. E a gente vai achar outras informações interessantes, como área total do empreendimento, área bruta, a quantidade de cotistas que tem, o patrimônio líquido e o valor patrimonial da cota, que é R$ 93,99. E hoje a gente quer saber o valor da cota, porque não está aqui nesse relatório. Então, o que a gente faz? A gente vai no Google e joga essa informação lá. Então, aqui é só você colocar o código do FII que você está procurando. E logo de cara você já vai encontrar esse gráfico aqui com várias informações importantes sobre ele. O valor da cota no momento é de R$ 76,30. Que significa que está abaixo desse valor patrimonial da cota. Isso é uma coisa boa? É uma coisa ruim?
Não sabemos, a gente tem que ler mais o relatório para entender o porquê disso. Aqui, ó, nota da administradora comentando que aqui o complexo consiste de 6 blocos com 8 andares cada e mais algumas especificações. Ó, o FII é detentor de um total de 21 andares. Aqui a gente vai encontrar o vencimento dos contratos, tá? Então, aqui 1% indeterminado, 8% em 2019, 23% em 2020, 41% em 2021 e 19% em 2023. Então, a gente vê que aqui entre este ano e o ano que vem, esse FII vai acabar com mais de 31% dos seus contratos. E no ano seguinte, quase metade também vai se encerrar. Pode ser que renovem ou não. Lembra da vacância? O que significa mesmo, pessoal? É se está ocupado ou se está vago. Então, hoje a gente consegue ver que quase 60% deste FII, desse empreendimento, está vago. E talvez justamente este aqui seja o motivo do valor da cota estar abaixo do valor patrimonial da cota. Lembra que a gente também tem que pensar nos gastos aí, né? Nas despesas que esse FII tem. Então, aqui estão os valores, ó, de 2018 e 2019, quanto entrou, quanto saiu e qual foi o resultado líquido aí desse FII. Ó, a gente percebe aqui que não é um valor grandioso, né? Não é uma grande coisa. Se a gente pensar que são 21 andares de FIIs, tem bastante coisa aí, que tem quase 60% vago, é um número até um pouco arriscado, né? Lembrando que entre este ano e o próximo, 30% dos contratos vão se encerrar. E aqui parece que a gente encontrou mais um motivo aí do porquê talvez a cota esteja um pouco abaixo, alguns gastos aí que foram feitos. Aqui, ó. As obras realizadas no empreendimento, finalizadas em novembro de 2007, além da reforma dos interiores dos andares, foram realizadas algumas outras obras, como resolver infiltrações e acúmulo de água, recuperações estruturais desgastadas e uniformização e melhorias gerais nas fachadas. As obras se iniciaram em 2014 e foram concluídas em 2017. Pô, daí você pensa, né? Poxa, infiltração... A gente pensa que são imóveis um pouco mais velhos, né? A gente já fica um pouco mais receoso também com isso. Então, só para você também não ficar com tanto medo assim, não tô dizendo que é bom ou ruim esse FII, são só coisas para você analisar. Tem aqui vista, ó, tem fotos desse FII, tem vários fatos relevantes. Aí basta você entrar aqui que você vai encontrar o endereço dele, você vai encontrar tudo mostrando aí sobre esses imóveis. Bom, e como eu disse antes, na verdade, o FII não é só matemática, né? Ele exige, sim, um bom senso para você analisar se você está colocando seu dinheiro em um imóvel bom, se você está se tornando sócio aí de um empreendimento que você acredita que vai para frente, que é bom, que está em boas condições. Aí você vê se vale a pena você colocar teu dinheiro nisso ou dar uma pesquisada e procurar um outro FII. E aí, curtiram este vídeo maravilhoso sobre FIIs? Tá começando a entender um pouco melhor? Aí tá conseguindo ler esses relatórios belíssimos? Não tão belos quanto o meu vídeo, certo? Então, por favor, se inscreva logo no canal, comenta aqui embaixo se você curtiu e se liga aí pra ver se vai ter mais vídeos de FII ou a gente vai voltar a falar do Tesouro Direto. Estou na dúvida ainda. Beijos e até mais!